Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o Parlamento Europeu estuda medidas contra a prisão ilegal de Lula. Trocando em miúdos, a União Europeia deve ser o primeiro bloco econômico a impor sanções econômicas ao Brasil por conta da prisão ilegal do ex-presidente. As sanções que o Brasil deve sofrer internacionalmente por ter prendido o ex-presidente Lula de forma fraudulenta podem piorar e muito a crise econômica no Brasil. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania ou que está chegando agora, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O clima reinante internacionalmente em relação ao Brasil não poderia estar pior e piora a cada dia. Como mostrou recentemente reportagem do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que, na voz da ultra-antipetista Raquel Sherazade, mostrou a péssima repercussão da prisão do ex-presidente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e até no Oriente Médio. Agora, outras notícias se somam àquelas e mostram que a comunidade internacional está ficando exasperada porque começa a analisar a condenação que o juiz Sérgio Moro impôs a Lula e não encontra provas de que havia culpa do ex-presidente nos fatos. Agora, a comunidade internacional começa a examinar a condenação do ex-presidente Lula e percebe que o processo contra ele não tem provas. O jornal O Estado de São Paulo noticia o escrutínio do processo de Lula e como isso pode afetar o Brasil. O Estadão afirma que, além do problema com Lula, a condenação sem provas, a comunidade europeia também está preocupada com o aumento da violência política no nosso país, como nos casos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e o atentado à bala contra o ex-presidente Lula. E não é só a União Europeia, a ONU está preocupada com a mesma coisa. Há cerca de 10 dias, Elisabeth Trossel, porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça, também disse que o caso Lula, a condenação sem provas do ex-presidente, o assassinato da vereadora carioca, a intervenção federal no Rio, o tiroteio contra a caravana do ex-presidente Lula, tudo isso preocupa e mancha a imagem do Brasil no exterior. E as reações na Europa seguem aumentando e aumentando e aumentando. Após o Partido Democrático Italiano ter emitido nota condenando a prisão de Lula, mais uma legenda italiana foi pelo mesmo caminho e criticou a prisão do ex-presidente. Trata-se do dito Movimento 5 Estrelas, um partido italiano liderado pelo político Beppe Grillo. Ele afirmou que o petista Lula é alvo de perseguição e denunciou um golpe de Estado no nosso país. Também a prefeita de Barcelona, na Espanha, Ada Colau, criticou duramente a prisão do ex-presidente Lula. Como se não bastasse, um ato com vários eurodeputados da União Europeia foi feito em protesto contra a prisão do ex-presidente há pouco tempo. Mas a crítica mais poderosa e que pode produzir o maior efeito contra a condenação ilegal do ex-presidente Lula foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que Felipe González. Felipe González, ex-primeiro-ministro espanhol, respeitadíssimo no mundo inteiro, criticou duramente a prisão de Lula. O comunicado de González, que se refere a Lula como amigo, registra também que, apesar da lei de ficha limpa, o ex-presidente deveria poder ser candidato até que receba uma sentença firme. Como você vê, essa reportagem não é do Eduardo Guimarães, não é do Blog da Cidadania, é da Folha de São Paulo. Toda essa má repercussão que está se abatendo sobre o Brasil, isso vai nos causar problemas seríssimos,
porque além das sanções econômicas que podem ser tomadas pela Europa, outros blocos econômicos podem seguir o mesmo caminho e, além disso, há um outro problema muito sério, é o caso dos investidores. O Brasil é um país muito grande e ele funciona à base de investimentos principalmente estrangeiros, mas também nacionais. Se você não investe no Brasil, a economia não cresce e não se cria empregos para tanta gente, porque o nosso país tem 200 milhões de habitantes. Então ele precisa de muito investimento para fazê-lo andar. Agora pense comigo, quem, em sã consciência, estrangeiro ou brasileiro, faria investimentos em um país conflagrado com uma crise econômica que não vai embora por causa da crise política e no qual também a gente vê que a justiça não é uma justiça de respeito. E um país que não tem um judiciário respeitável é um país perigoso, porque é um país que condena, joga uma pessoa na cadeia em um processo falso como uma nota de R$3, em um processo risível que está sendo condenado no mundo inteiro, como aquele que o juiz Sérgio Moro moveu contra Lula. Esse país é um país perigoso, é um país onde você pode investir seu dinheiro e de repente a justiça fica do lado de algum local que tenha muito dinheiro e contra o estrangeiro e você perde tudo que você investiu. Esse é o grande risco que corre o nosso país. Mas na verdade, minha amiga, meu amigo, eu vou lhes dizer, o único consolo que nós temos em tudo isso é que esses cretinos, esses imbecis, esses idiotas, seguidores de Jair Bolsonaro e de outros políticos de direita, como Alckmin, Dória, todos esses imbecis vão pagar o mesmo preço que as pessoas decentes, racionais e civilizadas. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muita atenção e desejo uma boa semana para todo mundo.